Jeremias capítulo 36. O rolo de Jeremias é lido no templo. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você nos dias de Josias, até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhes e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: Eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá, e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei a você, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor no dia de jejum. Leia também diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado e, na casa do Senhor, leu as palavras do Senhor que estavam naquele livro. No nono mês do quinto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, e a todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. Então, diante de todo o povo, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, Baruque leu as palavras de Jeremias que estavam naquele livro. O rolo é lido diante das autoridades. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor que estavam naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todas as autoridades estavam ali assentadas: o escrivão Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todas as autoridades. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que tinha ouvido, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todas as autoridades mandaram Jude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuzi, dizer a Baruque: Pegue aquele rolo que você leu diante do povo e venha para cá. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Então disseram a ele: Por favor, sente-se e leia esse rolo para nós. E Baruque o leu diante deles. Quando as autoridades ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizadas e disseram a Baruque: Sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: Diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Foi o profeta que ditou? Baruque respondeu: Ele pessoalmente ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta neste rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: Vá esconder-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. O rei lança o rolo no fogo. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeudi fosse buscar o rolo. Jeudi pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei e de todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo nono mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeudi terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras, por mais que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a Jerameel,
filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Baruque escreve outro rolo. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, diga que assim diz o Senhor: Você queimou aquele rolo e perguntou por que Jeremias escreveu nele que certamente viria o rei da Babilônia. Destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, rei de Judá: Ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. E eu o castigarei, bem como a sua descendência e os seus servos, por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre o povo de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, sem que me ouvissem. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, conforme Jeremias ia ditando todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes.